Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. O vídeo de hoje é um assunto interessante sobre a rosa do deserto, tá? A pergunta foi encaminhada aqui para mim, tá certo? Não é somente uma pessoa, tá? São 8 pessoas que encaminharam essa pergunta. Flores deformadas de rosa do deserto. Isso é comum? Como posso resolver essa situação? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. São situações cada vez, digamos assim, comuns, né? Mas a gente vai falar aqui sobre essa questão, tá certo? Nós também temos várias plantas de rosa deserto. Nós adquirimos normalmente as mudas de rosa deserto. Tivemos somente um caso com uma planta, né, que tinha o seu florescimento constantemente, tá, com as flores totalmente deformadas, tá certo? Eu vou ficar devendo a foto aqui, tá certo? Porque nós acabamos fazendo enxertia em cima dessa planta. Mas a gente vai comentar aqui o que pode ter causado esse tipo de problema, né, nas suas plantas, tá certo? Dentre as que me enviaram a pergunta, a Socorro, tá? Ela me conta que é a quinta floração e ela sempre esperando flores, né, normais, né? E na quinta floração as flores vieram totalmente deformadas, tá certo? Olha, Socorro, nesse caso, né, não é problema de praga, né, não é problema de doença, isso aí é da própria planta. A gente vai comentar esse problema, você não é a única pessoa que tem esse tipo de planta. Eu tinha, né, e você e mais 7, 8 pessoas aqui me pediram para falar sobre esse tipo de problema, tá certo? Que na verdade ela é genético, tá certo? Não tem nada de problema de praga ou doença, tá certo? Olha, isso começou, né, a acontecer de últimos 5 anos para cá, onde essa espécie, a rosa do deserto, a Adenium, né, ela explodiu em termos de colecionadores, de plantas que cultivam, tá certo? E nesse sentido, né, o que houve foi uma superprodução aí de sementes, né, de rosa do deserto para todo lado, ok? A rosa do deserto, quando você produz as mudas via estaquia, né, que é possível, elas acabam não formando, né, aquela base, né,
o Caudex, que o pessoal conhece, tá certo? Na forma arredondada ou a forma mais, digamos assim, entumecida. Tá? No caso da estaca, ela acaba tendo uma pouca protuberância, mas jamais vai chegar próximo das convencionais, né? Então, nesse sentido, o pessoal começou a produzir as sementes, né, por via de polinizações. A gente vai fazer um vídeo nesse sentido mais para frente, tá certo? Na verdade, essa grande produção de sementes, né, muitas pessoas fazendo essa polinização, muitas vezes sem entender o processo como deveria ser, né? Esse processo a gente chama de melhoramento genético, tá? Na qual a gente faz a polinização, coloca-se o pólen, digamos assim, de uma outra planta para, tá certo, o sistema feminino daquela flor. Isso a gente chama de cruzamento, né, entre plantas. Tá? E quem faz esse tipo de cruzamento normalmente são profissionais, tá certo? Então, nós temos sim profissionais dessa área aqui no Brasil. Então, existem alguns produtores, centros de produções, né, que fazem isso, ok? Da onde eu, por exemplo, adquiro as mudas, né? Eu não compro as sementes, eu adquiro as mudas justamente para, digamos assim, não ter esse tipo de surpresa. Vocês estão entendendo? Então, não é simplesmente você ficar polinizando, né, as flores das mesmas plantas. Isso você acaba não tendo, digamos assim, a diversidade genética, tá certo? O que na verdade é comum, tá? E é interessante, principalmente para você obter variações, né, de flores, de cores de plantas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Quando você tem um cruzamento, tá certo? Ou seja, não tem o cruzamento, né, você acaba ficando restrito à genética da mesma planta, tá certo? Então, aquilo que a gente conhece, né, na biologia humana, tá certo? É interessante que você tenha um cruzamento de várias raças, digamos assim, para que você não tenha, né, problemas, tá, com seus descendentes, tá certo? Então, isso é bem, também, isso também explica, né, aparecimento dessas problemáticas, né, no caso aí, flores com defeito, tá certo? Vocês viram que é um pouquinho complexo, né, esse sistema, digamos assim, de cruzamento e produção de sementes, tá certo? Por isso que eu sempre aqui recomendo, né, que vocês, se vocês forem adquirir sementes, tá, adquiram sementes de pessoas que são, na verdade, profissionais nessa área, ok? Produção de sementes de rosa deserto, teoricamente todo mundo consegue fazer hoje, ok? Mas só vai ter sementes de boas qualidades quando se tem um cruzamento, né, de plantas de variedades diferentes, tá certo? Então, muito cuidado nessa aquisição, não é? Já fiz já fiz um vídeo aqui sobre essa questão, mas seria interessante que vocês adquirissem, tá, de pessoas, tá, profissionalizadas nessa área, ou mesmo adquira, tá, mudas, empresas profissionalizadas, tá certo? Isso você vai estar, na verdade, adquirindo produtos de genética superior, tá certo? Eu não sei se está ficando claro ou eu estou complicando a minha explicação, mas essa produção, né, essa, digamos assim, a polinização tem que ser feita com pessoas que entendem
um pouco de genética, tá certo? Quem tem plantas assim, tá certo? Não vá jogar essas plantas não, tá certo? A gente vai fazer futuramente vídeos sobre enxertias, tá certo? Que é um processo que não é 7 cabeças, tá certo? Você pode fazer essa enxertia. Com essa enxertia você pode colocar, por exemplo, um enxerto, né, de plantas com flores dobradas, né, flores negras e assim por diante. Você pode aproveitar essa situação dessa planta, tá certo? Não vá sacrificar essa planta, porque ela vai ter todo o seu estilo, né, digamos assim, do Caudex, né, formada, tá certo? Que é uma coisa muito benéfica, tá, no seu lado visual, ok? Vocês viram, né, que é uma pergunta, né, interessante, de uma situação, tá certo, que algumas pessoas têm, encaminharam pra gente, a gente fez o vídeo aqui, tá certo? Jamais, né, jogue fora essas plantas, na verdade pode mantê-las e pode fazer, tá, esses trabalhos, né, de enxertia, ok? E aproveitar, digamos assim, a base dessas plantas, tá certo? Acredito eu que elas já devam estar bem crescidas, né? E é uma judiação você fazer, você jogar essa planta no lixo, tá certo? Então, encaminhe vocês, né? Não deixem de encaminhar vocês as suas perguntas, as suas sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal e ajuda muita gente aqui que está acompanhando a gente, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar. Né? Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Já estamos com mais de 370 vídeos, né? Com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante para a gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!